Está no ar o programa da Ana. E olha, esse programa é para toda a família porque é um tema, assim, sensacional e muito importante. Estou com ela, Isabela Ramos Magalhães, agente da Polícia Civil do Estado de Goiás há 10 anos. Passou pela Delegacia Regional de Lusiânia, Corregedoria da Polícia Civil, Supervisão da Polícia Civil e está há 5 anos da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente aqui em Goiânia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Prazer estar aqui. Muito obrigada. O nosso tema é um tema muito importante que cada vez mais as pessoas estão ouvindo. Bullying. Quem aí já sofreu bullying? O bullying, ele não é só uma questão de saúde pública, tá? Sabe, Ana? Porque a questão é tão séria. E eu vou explicar aqui, é uma questão de políticas públicas, saúde pública. Muita pessoa não sabe disso. E muitas pessoas não sabem disso, Exatamente. porque acham que minimizam, acham que é aquele mimimi. Só que não. Além de não ser mimimi, ele é crime. A partir de janeiro deste ano, a lei, por meio da lei 14.811 de 2024, foi sancionado agora o bullying como crime tipificado no nosso Código Penal. Ele está lá tipificado no artigo 146A, no capítulo dos crimes contra a liberdade individual. Então, olha para você ver como é importante. O legislador viu a necessidade de tipificar. Isso devido aos inúmeros atos de bullying que estavam acontecendo, principalmente no ambiente escolar. E com a tecnologia, trouxe um outro fator. Um outro fator que é o cyberbullying. Explica para quem está assistindo a diferença desses dois. A diferença tem diferença, pessoal. Olha só. Tanto o bullying... intimidação sistemática, que está lá. Se você abrir o Código Penal, você vai lá no artigo 146A, intimidação sistemática, bullying. E o cyberbullying também está tipificado. Qual que é a diferença? O cyberbullying, ele é cometido por meio da internet, redes sociais, aplicativos online, jogos online, e ele é mais prejudicial, tanto que a pena dele é maior. Por quê? Justamente ele acontece num ambiente virtual, um ambiente desconhecido, e também porque ele atinge maior número de pessoas. Então, o legislador teve esse cuidado também de tipificar os dois, o bullying e o cyberbullying. A pena do bullying, é interessante fazer uma ressalva aqui, o nosso querido legislador, ele acerta, mas ele também dá uma erradinha, às vezes, né? O que aconteceu, lendo algumas questões, alguns juristas do ramo, o que aconteceu? A pena do bullying, se você vai lá no artigo 146A, tá assim, pena, multa. E hoje o povo com multa, pagou e pronto, né? Então, a questão é a seguinte, para quem não é do direito, né, e vale a pena a gente só pontuar isso, o que acontece? Multa é só para crimes, contravenção penal, é só para nossa contravenção penal no Brasil. Qual que é a diferença de contravenção penal e do crime? A infração penal vai abarcar contravenção penal e os crimes. A contravenção penal é crime de menor potencial ofensivo. São aqueles crimes leves. Então, só esses que são punidos com a multa e prisão simples. Então, o nosso legislador vai lá e coloca multa. Eu acredito que isso vai ser retificado com certeza futuramente. E o cyberbullying, a multa vai ser, a pena, é reclusão de 2 a 4 anos. Se não for algo mais grave. E é importante novamente fazer essa ressalva. O que é isso, Isabela? Se não for caso mais grave? É porque, às vezes, do bullying, a pessoa começa praticando um bullying, só que aí, quando ela vai ver, ela se depara com uma situação de, por exemplo, uma lesão corporal, um outro tipo de crime mais grave. Então, aí ela não, nesse caso, ela não responderia pelo bullying, responderia pelo crime mais grave. Então, pontuando, eu acho legal, assim, sim, com certeza, pra gente começar, né? Pra gente entender um pouquinho essa questão do direito. Então, eu acho interessante também fazer vou fazer uma cronologia do bullying até os dias atuais. Que é muito diferente. No mundo e aqui no Brasil. Quando se fala em bullying, então, o bullying ele vem de uma palavra inglesa vem de bully, que significa tirano, brigão. E esse sufixo ing, ele significa continuidade, ou seja, o que eu entendo disso? Que é algo que é feito repetidas vezes, reiteradas vezes.
Então, não é apenas uma vez. É importante também pontuar essa questão. Não é, principalmente no ambiente escolar, a gente dá muito esse exemplo. O coleguinha que está lá zombando do outro fez isso uma vez. Todos os dias, reiteradamente, de forma individual ou em grupo. E pelos mais diversos tipos. Seja de forma verbal, física. Então, existem as mais variadas formas para se cometer o bullying. Então, o que aconteceu? Há alguns anos atrás, isso lá nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, um professor ele vem e começa a estudar mais sobre essa questão, né, de saúde. Hoje, a gente pode dizer, seguramente, que é uma questão de saúde pública. Porque isso afeta na vida desses adolescentes. Eu digo adolescentes, mas qualquer um de nós pode ser vítima de bullying, mas principalmente os adolescentes. E tanto é que a pesquisa desse professor, ela começa justamente nesse aspecto. Verifica-se que estava acontecendo muito suicídio de jovens. Meu Deus. Por qual motivo? E aí, o que influenciava isso, né? O que influenciava isso? E aí, vai daqui, vai dali, estuda esse daqui, de lá. Chegou-se à conclusão de que esses jovens estavam sofrendo bullying, né? E até então, os pais não davam muita moral para isso. Porque muitos relatavam que chegaram, sim, seja nos pais ou até mesmo nos diretores, professores, eles relatavam esses episódios. Mas aí era como se fosse assim, passava-se um pano. Não é importante. Só que aí o que acontecia? Esse jovem, ele guardava para si, né? E é tão subjetiva essa questão, porque nós não sabemos o quão poderoso pode ser a dor que essa pessoa que está sendo vítima do bullying está sofrendo. Ela carrega isso. Então, isso é tão subjetivo, é tão delicado. Então, nós não podemos julgar, muito menos subestimar. Porque, às vezes, o que ela está sentindo, para mim, não faz diferença nenhuma. Mas para ela, é aquele peso, porque vem nos traumas passados. Exatamente. E isso é tão grave que pode chegar ao suicídio, por exemplo, que seria aos cortes, né? Exato, a automutilação. Tanto interessante também pontuar que esta lei, isso é de janeiro deste ano, ela teve algumas alterações no artigo 122, que é o crime de induzimento ou instigação à automutilação ou ao suicídio, né? Aumentaram-se as penas para esse crime de pessoas que estão ali instigando, induzindo alguém a cometer automutilação ou suicídio. Então, o que acontece é isso, começou-se a analisar, a estudar esta questão. Os jovens estavam cometendo suicídio. Por qual motivo? Então, foi investigar, estavam sofrendo o bullying. Então, isso começou alguns anos atrás. Aqui no Brasil, para você ter uma noção, 23 milhões de brasileiros já disseram que em algum momento da sua vida sofreram bullying. Aqui no Brasil, mais de 40% das escolas, elas relataram casos de bullying. Então, é óbvio que a pessoa pode sofrer bullying em qualquer ambiente, mas o ambiente escolar, a pessoa no ambiente... Que maior índice, no maior índice, inserida naquele ambiente, ela está realmente mais propícia, né? São aquelas brincadeirinhas que, na verdade, não são brincadeirinhas, né? Com certeza. É crime, pessoal. É isso que, Ana, eu acho muito interessante a gente pontuar isso. Este ano, em maio, foi o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, sim, a Delegacia de Proteção ao Adolescente, ela faz várias palestras, seminários e tudo mais, visando a esse combate. E aí, eu dei muitas palestras, participei de muitas palestras. E foi pontuado isso. O bullying não é só algo que chateia, que é uma brincadeira ou qualquer coisa do gênero. É um crime. Ele está lá no Código Penal. Então, se a pessoa comete o crime, ela pode sim ser responsabilizada por isso. Né? Penalizada. Com certeza. Então, a gente explica a importância disso e a gravidade. Né? Então, nós estamos lidando com algo que realmente é de saúde pública, é algo realmente que abarca não só no Brasil, no mundo. Então, são estudantes do mundo inteiro sofrendo essas violações das mais variadas formas e com consequências, infelizmente, chegando a consequências fatais, como o suicídio, por exemplo. E você está falando sobre o cyberbullying, e eu tenho certeza que você recebe muito isso na delegacia. Sim. E quais são os crimes mais comuns
que acontece? Sim. Olha só, importante também a gente fazer uma diferenciação entre a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e a DPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Muita gente confunde. Então, vamos lá para a diferença. A DPCA é quando um maior de idade ele vai cometer algum crime contra um menor. Então, estamos lá, de proteção à criança e adolescente, tendo como autor, agressor, um maior de idade. Na DPAI, é quando um menor de idade está cometendo um ato infracional em detrimento de um outro menor de idade. E por que eu falo um ato infracional? Porque, de acordo com a nossa legislação brasileira, o menor ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo ao crime X, o crime que ele cometer. Então, neste caso, se um adolescente, um coleguinha de 14, 15 anos está cometendo bullying em detrimento de outro coleguinha, ele pode sim ser responsabilizado, e aí ele vai ser responsabilizado, ele estaria sendo um autor de um ato infracional análogo ao crime de bullying. Só diferenciando esse aspecto, porque a competência é diferente, né? No sentido assim, quando a pessoa, muitas mães chegam na delegacia relatando esses casos de bullying. E aí, mas quem que foi? Foi a diretora, foi o maior de idade, foi alguém da família. Vai ser direcionado para vai ser direcionado para a DPAI, então por isso que eu estou fazendo esse adendo. Sim. Quais são os casos mais clássicos que aparecem na delegacia recorrentemente? Nós temos os pais muitas vezes estão trabalhando, deixa o jovem, o adolescente com o celular. Com tablet. Com tablet. Hoje em dia é quase impossível você sair à rua e não se deparar com algum jovem, seja com algum tipo de mecanismo tecnológico. E aí o que acontece? Começa-se, eles não sabem quem está do outro lado da tela, por isso vai também um alerta aí aos pais, né, que tem que ficar ligados, e porque do outro lado da tela pode estar um agressor, um abusador, o que quer que seja. E aí esse jovem começa a conversar. E aí ele muitas vezes relata situações da vida, ele vê, é tão engraçado, é chocante isso. Às vezes o jovem ele tem naquela outra pessoa que ele não conhece, que é um amigo virtual, ele tem como se fosse assim, uma pessoa para ele, um amigo, que ele vai revelar. Aí vem a carência, né? A carência, exato. Aí nisso ele se torna vulnerável e vítima de crime. E aí o que acontece? Então, neste caso, pontuando, e jogos online. O que acontece Antes da gente ir para esse negócio dos jogos online, vamos deixar aquele suspense, vamos para um rápido intervalo e já eu tô de volta. Be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through, I swear that it's true. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through, I swear that it's true.
E o programa da Ana está de volta e eu parei naquela parte que eu deixei um suspense, né? Um suspense. Dos jogos online. Gente, olha, você que perdeu o primeiro bloco, estávamos falando sobre bullying e cyberbullying. E ela estava explicando essa diferença e eu comecei a perguntar para ela sobre quais os maiores crimes que acontecem nessa questão do cyberbullying. E ela falou sobre os jogos online. Os jogos online. Então, a questão e o alerta novamente aos pais, os responsáveis por esses jovens, por esses hipervulneráveis, a se atentarem. O que o seu filho, esse jovem, está fazendo na frente de um tablet, de um celular. Então, esses jogos online, eles estão ali, está inserido hoje no quase cotidiano. No cotidiano, nas escolas, né? Muitas escolas, eu acho que não somente de Goiânia, como do Brasil inteiro, é permitido entrar com celular, com tecnologia, né? Na escola, e aí o que acontece? Isso vai sendo disseminado. E aí, você não sabe outra questão que a gente estava falando. Velha questão. Quem está do outro lado da tela. Então, tem que se atentar a isso. E uma coisa também, Ana, grupos de WhatsApp. Agora, porque são tantas formas, assim, você vai me perguntando... Tantas tecnologias. Tantos aplicativos. Exato, que eu vou tentando Impossível aqui, falar. Exato, que eu vou tentando buscar aqui na memória, gente, quais estão sendo os mais recorrentes. Os mais famosos, Os mais famosos hoje em dia. E não posso me esquecer. O que acontece? Muitos jovens, eles estão criando grupos de WhatsApp para segregar o coleguinha, para cometer bullying em detrimento de um colega. Isso está acontecendo muito. Então, respondendo a sua pergunta agora, porque são tantas formas de cometimento de bullying, chega muito isso pra gente. É o que mais tem chegado na DPCA. E a tecnologia, ela tem a sua parte de influenciar pro bem e influenciar pro mal. E, infelizmente, algumas crianças, alguns adolescentes ainda têm esse discernimento. E quando os pais dão um tablet, dão um celular pro filho, que ainda não tem esse conhecimento, né, eles acabam praticando esse ato. Então, com a tecnologia, a porcentagem do cyberbullying e do bullying aumentaram muito. Aumentou, sim. Tanto que é como eu tava fazendo aquela cronologia do até anos atrás, 50, 40 anos atrás, você falava em bullying. Então, pra você ver lá... Era só Europa, brincadeirinha, né? Era só pronto. brincadeirinha, coisa boba. Só que não, então começou-se a estudar e chegou-se a essa conclusão que estava afetando a saúde desses jovens, comportamento, rendimento escolar, né? E aí é interessante até a gente fazer também, pontuar uma outra questão, quais são os sinais, por exemplo, que essas crianças, os jovens, as pessoas que têm, vamos falar de jovens que são o nosso público, o nosso público-alvo. Quais são os sintomas, assim? Porque os pais podem se perguntar, no mundo tão tecnológico como que a gente está vivendo hoje em dia. Que às vezes a criança quer esconder por vergonha, né? Exato. Como o pai vai identificar? Nossa, como eu vou saber que o meu filho está sendo vítima de bullying? Primeiramente, ele vai dar sinais, não tem como. Ele começa a mudar, conversando com muitos diretores pedagógicos, nessa longa jornada de 5 anos de Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, o que eles me contam? Que começa o rendimento escolar, primeiramente. O rendimento escolar, ele cai. Ele fica aquém daquilo que aquele menor até então fazia. Ele começa a não querer frequentar as aulas. Por um motivo, ele não avisa, ele não vai falar pro pai necessariamente, porque muitos não falam. Não, fica com vergonha. Fica com vergonha. Aí o pai vai lá brigar. Exato. Aí a criança vai começar a entender que o pai indo lá vai piorar a situação. Exato, e é isso que é preocupante. Exatamente. Eles não podem... pensar desse jeito, né? Exato, não podem pensar isso pais. Então, é sempre o diálogo. A gente sempre instrui os pais nesse sentido, que o diálogo é sempre a melhor opção. Isso não é balela, isso não é clichê, porque de fato é a melhor opção. E a importância de você ter um diálogo com o seu filho, Exato, né? Porque muitos pais trabalham o dia inteiro. Claro, às vezes não é de má fé, não é porque eles estão fazendo aquilo de propósito, mas tem que observar. Então, ele vai dar sinais, ele não vai querer ir na aula do nada. Ah, mas por que você não quer ir à aula? Ele não vai dizer o motivo.
Não quer, ele vai inventar qualquer desculpa. Então o rendimento cai, ele se isola até dos outros colegas, daqueles que não estão cometendo bullying, porque até para esses outros colegas ele se sente envergonhado de falar, ele não quer contar. Porque só eu estou sofrendo bullying. Exato. E aí às vezes ele escuta alguma outra coisa aqui, alguma outra piadinha, é uma coisa boba e tal, isso solidifica na cabeça desse jovem que é uma bobeira, então ele não vai dar trabalho, isso eu ouvi, alguns jovens me relataram que não queriam dar trabalho a este pai, a esta mãe, ao colégio, ou quem quer que seja, levando essa situação. E é uma situação muito séria, porque como eu falei no início, nós não sabemos como cada pessoa vai reagir. Com certeza. Não podemos subestimar. E quando você fala sobre o diálogo você, pai, que tá nos assistindo, vocês pais, eu não tenho tempo de chegar, de levar os meus filhos, muitas vezes não sou eu que levo os meus filhos. Chega em casa depois do trabalho, tem aquele diálogo com o seu filho, porque a saúde mental do seu filho importa. Porque, às vezes, ele não vai demonstrar uma tristeza, mas ele pode estar no seu quarto se automutilando, Sim. entrando em depressão, em ansiedade. E essa questão dos sinais são muito importantes. Sim, então é importante ficar atento. E não somente os pais, o ambiente escolar também. Com certeza. Os diretores, todo o corpo docente, tanto que é importante também fazer salientar uma questão. Até então, o bullying, ele foi este ano tipificado como crime. Então, até então, Isabela, existia alguma coisa, se falava de bullying, existia algum tipo de política pública, de lei? O que existia era uma lei de 2015, a Lei 13.185 de 2015, isso na época da presidente Dilma, que tipificou-se o crime como uma intimidação sistemática. Só que lá não falava que era crime, isso veio agora, em janeiro. Mas ele é uma lei que cria vários mecanismos, principalmente no ambiente escolar, para diretores, o corpo pedagógico, observar os estudantes, fazer relatórios bimestrais explicando como é que está a situação daquele jovem naquela escola. Então, é uma lei de políticas públicas. Assim, não tipifica como crime, mas Sim. Pela primeira vez no Brasil, até então, não havia nada. Então, agora, em 2015, há algo realmente falando sobre o bullying, para que todo o corpo escolar fique de olho nestes estudantes, porque, ou seja, já estava naquela época, isso 2015, começando a pipocar esses casos de bullying, se falando cada vez mais. E você falou sobre que você deu palestras, que você escutou diretores, adolescentes. Aquela pessoa que às vezes está nos assistindo é um adolescente que está sofrendo bullying. Sim. E como se proteger desse bullying? Então, o que a gente fala, eu vou repetir aquilo que eu falo muito nas palestras. Ele tem que falar. Ele tem que falar, não tem como, porque a gente não vai saber o que está passando dentro daquela cabecinha, daquele jovem. Isso é tão peculiar, é tão assim, pessoal, subjetivo, né? Pessoal. Então, mas eu tenho vergonha. Isabela, eu tenho vergonha de falar com meu pai, eu tenho vergonha de falar com a minha mãe. Então, fale com a diretora. Eu acho que todo mundo tem aquela professora, um professor que se identifica mais. Chegue no professor, relate os casos. E a escola é obrigada, não é uma faculdade, uma opção. Ela é obrigada a tomar as devidas precauções, inclusive indo até a delegacia e fazendo uma denúncia, porque o crime de bullying ele é de ação incondicionada, ação pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Não tem essa de eu quero retirar a denúncia, porque acontece muito, né? Retirar a queixa. Na delegacia toda hora chegam, eu me arrependi, não é bem assim, não pode. Isso quer dizer que o titular da ação penal é o Ministério Público, isso vai para o Ministério Público. Então, não tem essa de tirar, de voltar atrás, de retratar-se, porque acontece muito também na DPC. Eu me arrependi. Isso acontece também no âmbito da Maria da Penha, das DEANs, né, das Delegacias de Proteção à Mulher. Eu perdoei ele, quero voltar atrás. Não, é uma ação pública incondicionada. No caso da lesão, falando de mulher, e no caso do bullying, incondicionada. Uma vez que se faz a denúncia, deve apurar. Então, isso vai chegar até o Ministério Público, e que não pode existir dessa ação penal,
pode ser arquivado lá na frente, mas tudo vai ser investigado e qualquer pessoa pode, não é só, então eu estou sendo vítima de bullying, mas eu não quero que os meus pais, porque nós estamos falando de um menor, então os pais são os representantes legais, eles que têm que falar, neste caso, criminalmente, em nome dos filhos. Eu não quero que o meu pai vá lá. Qualquer um pode fazer essa denúncia, qualquer um que tiver informações a respeito, pode denunciar, inclusive anonimamente. E a gente tá aqui para abrir a cabeça desses pais, ou até mesmo do responsável que está com essa criança, porque, eu vou ter que ir na delegacia para falar de bullying. Sim. Para falar de uma coisa que é uma brincadeirinha. Exato. Às vezes a cabeça daquela pessoa de antigamente tem assim, é uma brincadeirinha, pronto, passou. E muitas das vezes o adolescente está ali sofrendo dentro do quarto. Não é brincadeira, a gente vai novamente, eu vou falar nas palestras, eu não vou me cansar de falar. Como operadora da lei, do direito, como uma policial civil, ainda mais lotada de uma delegacia social, como a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, é o meu dever. Estar sempre ali pontuando, não se trata de uma brincadeira. Isto é um crime. Isto é algo de saúde pública. Isso afeta a vida dessas pessoas. Isso pode culminar num suicídio. Neste jovem, nessa pessoa desesperada, tirando a sua própria vida. Então, em momento algum, pode falar que se trata-se de uma brincadeira. Não é. E a gente ainda vê muita gente... Não é. Então, eu acredito que quando nós chegarmos num ponto em que isso não for visto mais como uma brincadeira, as coisas vão, de fato, começar a mudar. Já estão melhorando, como essa lei... Graças a Deus, né? Essa lei, ela vem muito boa hora, realmente tipificar como crime. E outros mecanismos, toda a rede de proteção desses menores ali atuando juntamente para combater esse tipo de situação. E também eu quero até trazer um dado interessante para as pessoas que ainda acham que não dá nada, né? Porque muita gente acha que não dá nada. Infelizmente. Pode doer no bolso também, você sabia, Ana? No bolso. E aí, quando dói no bolso, aí começa a raciocinar o que está acontecendo. Exato, parece que a coisa começa a mudar de figura. E em Santa Catarina, para você ter uma noção, lá no estado de Santa Catarina, este ano, após essa tipificação da lei, houve um caso lá em que uma mãe, ela conseguiu a indenização. A mãe representante do menor, na verdade, foi o menor vítima ele estava sofrendo, era uma criança que estava sendo vítima de bullying na escola. Os coleguinhas toda hora chamavam de gordo, aquelas brincadeirinhas, falavam que ele estava... Exatamente, que é muito além do mau gosto, né? Que ele estava com sobrepeso. Então, os pais como representantes, eles foram, interpuseram uma ação, e aí o que acontece? A mãe deste outro coleguinha que estava fazendo o bullying, ela foi condenada a pagar, se não me engano, 7, 8 mil reais para esse outro menor vítima, né? Por quê? Porque no Código Civil, os pais, eles são responsáveis objetivamente pelos danos que os filhos causam, e depende de culpa ou dolo. Isso está lá no Código Civil. Ou seja, este pai, esta mãe, pode sim ser condenada a pagar uma indenização por danos morais e materiais, como de fato foi. Ou seja, as coisas estão de fato evoluindo, existem aí dados. Sim, sem consequências. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Foi muito rápido. Mas eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo abriu a cabeça agora, abriu a mente para estar escutando a gente. Quero dizer para você que está nos assistindo, cyberbullying e bullying não é brincadeira, causa depressão, ansiedade, automutilação. Então você que está sofrendo, vai até a delegacia. Você também que está vendo isso, denuncie, porque é muito importante. Muito importante, pessoal, é questão de saúde pública mundial, né? Os dados estão alarmantes, pais, todo o corpo pedagógico, corpo docente, todo o ambiente escolar deve estar sempre alerta, sempre atento aos nossos jovens. É isso, nosso programa fica por aqui. Um super beijo e até o próximo!